Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Patrick Rogério do canal Vamos Investir. E claro, antes de começar o vídeo, o conteúdo de hoje, eu espero que você se inscreva no canal, notifique o sininho, compartilhe com os amigos e com familiares de vocês, que o tema de hoje é fundos imobiliários. Todo mundo quer saber sobre fundos imobiliários. É um assunto muito debatido entre a galera, sobre o mundo do investimento. Vamos lá. Fundos imobiliários, para quem não conhece o chamado FII, F com dois I, FIIs, tá? É um grupo de investidores que aplicam recursos em ativos imobiliários. Quando você comprar um pedaço de uma cota de qualquer fundo imobiliário, você se torna um pequeno sócio daquela parte de investimento, tá? Quando você compra uma cota. O que é uma cota, Patrick? A cota é quando você compra um pedacinho daquela ação, um pedacinho daquele fundo, um pedacinho que vale 0,001%, dependendo do que for aí, você se torna sócio desse aí. Então, vamos dizer que é o seguinte, eu tenho um fundo imobiliário de casas, de shoppings. O que seria isso? Quando eu compro uma cota, dependendo do fundo, tem fundos de 100, fundos de 300, fundos de 10, os bases 10, fundo de 500, fundo 1000. Quando eu compro um pedacinho dessa cota, eu torno um sócio, dependendo de qual for o fundo que eu for escolher, mas quando eu compro um pedacinho dessa cota, eu já me torno sócio, tá? Legalmente, do fundo que eu escolhi. Quais são os fundos que existem, Patrick? Vamos lá. São vários fundos, tá? Fundo de papel, tem um monte de empresa de fundo de papel. Fundo de tijolos, engloba muito. Fundo de shoppings, híbridos e fundos de fundos, tá? Esses são os fundos que mais existem, que mais tem. E logísticos. São os fundos que mais tem aí, se você escolher, se você for para analisar, cada dia, cada semana, cada mês, vai aparecer algum fundo desses tipos de fundos, sempre aglomerando cada vez mais. Vamos dizer que o fundo de papel é o maior dos maiores, né? Que aí tem em torno de 200 a 500 fundos, você tem que saber investigar bem, analisar bem esse fundo, tá? A gente vai chegar lá e eu vou contar para vocês isso daí. São essas classificações de fundos, não existe outro tipo de fundos, então é muito fácil você entender se fundos. Vou dar um exemplo a vocês sobre dinheiro, tá? Patrick, eu tenho R$ 1.000 para investir num fundo. Como que funciona como que eu vou saber o retorno desse fundo? Vamos lá. Tem um D e uma letra Y, significa o dividend yield desse fundo. Vamos dizer que o dividend yield desse fundo está 0,75 ao mês. Se eu investir R$ 1.000, automaticamente mensal eu vou ter R$ 7,50 mensal na minha conta. Então, toda vez se eu investir, pegar R$ 1.000 e investir nesse fundo imobiliário, que o dividend yield dele é 7,5, eu vou receber R$ 7,50. Ah, Patrick, mas eu quero investir, vamos supor, eu quero investir 2.000 nesse fundo. Se o dividend yield for 0,75 ao mês, você não vai ter mais 7,50, você vai ter R$ 15 mensal, tá? E aí tem diversos dividend yield, tá? Tem que saber muito procurar sobre isso também. Se vale a pena, se não vale, quanto ao PVP desse dividend yield, qual o fundo que está sendo escolhido. Eu vou entrar nesse critério já também mais tarde para vocês, tá? Não é difícil, é diferente de outros tipos de investimento. Ele vai render todo mês para vocês. Não é tipo igual ações, que ações tem vezes que é bimestral, semestral, trimestral e anual, tá? O dividend yield é funcionado todo mês, vai cair um pedacinho do que você investir no seu saldo, na sua conta. Então é muito fácil fazer esse cálculo sobre dividend yield. Aí te pergunto, Patrick, vamos lá. Quais são os riscos de investir no fundo imobiliário? Isso é simples e fácil de responder, gente. Como qualquer outro tipo de investimento, o FIIs tem os seus próprios riscos. Os investidores devem estar cientes da possibilidade de risco de flutuação no valor da cota, da possibilidade de riscos específicos associados ao mercado imobiliário, como vacância, como inadimplência e também ou variações no preço dos imóveis, tá? Vocês têm que olhar sempre essas três categorias para analisar se vale a pena ou não também no fundo imobiliário que está comprando. Tá, análise de vários fundos imobiliários, Patrick. Eu já analisei uns 10, 15 fundos imobiliários. Como que eu sei quais os melhores fundos? Você tem alguma ideia para me dar de 2024? Sobre os 5 melhores fundos imobiliários até o momento? Tenho sim também. Pesquisei de janeiro até outubro agora. Uma pesquisa aqui bem rápida. Consegui pegar variações sobre PVP, sobre dividend yield, sobre crescimento, variações, tá? E cheguei a 5 conclusões. 5 fundos concluídos que o primeiro é o MXRF11, um fundo de papel muito querido,
que tem muitas pessoas envolvidas, muitos investidores nesse fundo, é um fundo que tem muito tempo e ele é um fundo base 10. O que é o fundo base 10? Que são os preços de R$10, você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Sim, você é sócio a partir de R$10 de um fundo, tá? Então esse é o primeiro fundo que a gente conseguiu chegar aqui, que são os melhores fundos para você estar investindo. O segundo fundo é o VISC11, tá? Terceiro fundo, BCFF11. O quarto fundo, XPLG11. E o quinto fundo é o HGL11. Então, esses são 5 fundos que vocês podem estar tranquilo, se vocês pesquisarem lá, for pesquisar tudo que eu vim falando aí, desses como consultar. Vocês podem pesquisar no Google, tem vários sites no Google. Tem o fundo, se não me engano, Investidor 10, você consegue dar uma avaliada lá no... Cada um desses aí consegue ver tudo sobre PVP, variação, sobre como investir, que parte ele faz do fundo, quais são as classificações desse fundo, tá? Então é muito fácil você entender também. Lá você consegue tirar os gráficos, lá você consegue ver o valor, quanto está valendo uma cota. Todo dia sai, todo dia muda. Então é muito fácil você entender sobre isso, tá? E lá tem história, quais são os fundos, quais são os... Patrick, vamos lá, quero investigar sobre MXRF11. Como que eu faço? Entra no Investidor 10, ou então pesquisa pelo Google, tem muito fácil. Coloca MXRF11, consigo ver as empresas que estão alocadas a esse fundo, consigo ver a data que ele tem, o tanto de liquidez diária que ele tem, o valor de fundo dele, tá? Quantas pessoas estão investindo nele. Se é um fundo que está crescendo, dá para ver, isso é muito legal de se investigar, tá? É muito fácil de entender também. E eu te pergunto, Patrick, é fácil? Dá para ter uma liberdade financeira com um fundo imobiliário? Sim, é viável e atrativo viver de fundo imobiliário, é muito simples. Você pode aí conseguir uma variação legal de um fundo imobiliário, ter uma variação de fundo imobiliário como shopping, logística, sobre fundo dos fundos, sobre híbridos. E aí você investigar também, para ter uma base 10 com fundo base 100 e pegar nos fundos de papel, uma diversificação desses fundos, e você consegue ter uma liberdade financeira sim nesse fundo, tá? Agora, o que eu preciso saber antes de comprar qualquer fundo imobiliário? Como que eu faço, Patrícia? Como eu investigo isso? Como eu chego nessa conclusão para comprar esse fundo imobiliário, sobre esse fundo aí que você quer me passar? Sobre qualquer tipo de fundo. Como que eu chego nesse fundo? Simples. Que tipo de FII é? Que tipo de FIIs é esse fundo imobiliário? Qual é o investimento mínimo que eu devo fazer nesse fundo? A liquidez do fundo, a administradora e a empresa gestora do fundo, valorização das cotas nos últimos 12 meses, então eu peguei lá os de janeiro, peguei os 12 meses antes de janeiro, cheguei até outubro aqui para falar para vocês sobre fundos, os melhores fundos para você chegar nessa conclusão, tá? 6. Tipo de produto da financeira. E por último, a taxa administrativa e performance desse fundo, se houver, tá? Nem todos têm taxa administrativa e performance desse fundo. Então eu peço... Aqui foi o dia de hoje, foi o canal de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse site, do vídeo de hoje. É o vídeo dos fundos imobiliários, tá? Muito simples de entender sobre a vacância, sobre inadimplência, sobre as taxas desse fundo. Um vídeo muito comentado, é um vídeo muito queridinho da população brasileira. Que a galera às vezes não quer só saber do CDB e quer chegar no fundo imobiliário, ó, vai para as ações, se tiver uma coisa mais futuras. Mas é sim muito viável porque rende mensal, a galera gosta porque desse rendimento mensal, todo mês tem um valorzinho na sua conta, é uma coisa legal de estar se investindo. Então, vamos dizer que na minha carteira, assim, vamos dizer que 70% está investido em fundo imobiliário, 70% em fundo imobiliário, tá? Então esse foi o de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi muito pesquisado valores, pesquisado de janeiro para cá, esses 12 meses também, como eu falei para vocês. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo, compartilhem, ative o sininho para mim, por favor. Não custa nada fazer isso. E dá para essas ideias para seus familiares entender sobre o fundo imobiliário. Compartilhe com seus amigos. É um assunto muito legal de saber. Bom, desejo a todos, até mais e até o próximo vídeo. Estamos aí.